você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, o texto que eu quero usar é o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 22. Eu quero usar parte desses versículos para que possa compartilhar hoje. Eu quero falar exatamente, convidar você a uma reflexão sobre ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, queridos, em que nós necessitamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós. Ouvir a voz de Deus, na verdade, é muito mais do que dar crédito a uma intuição. Tem pessoas que pensam que a intuição é a voz de Deus. Não, não tem nada a ver. Ouvir a voz de Deus é muito mais do que confiar naquilo que as pessoas dizem ser, entre aspas, o sexto sentido. Também não tem nada a ver com isso. Ouvir a voz de Deus também não tem nada a ver com pressentimento. Você já ouviu alguém falar, eu tive um pressentimento? Não. Ouvir a voz de Deus é algo muito claro. E quando nós abrimos aqui a Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 3, versos 20 a 22, e o texto é um texto muito conhecido, mas a minha tradução é um pouquinho diferente. Esse texto de Apocalipse 3, 20 a 22 diz assim: escute, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, isto é, a porta do coração, a porta da vida, a porta da família, a porta da sua casa, dos seus negócios, do seu trabalho, se você abrir a porta, então eu entrarei na sua casa e nós ficaremos juntos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é que está dizendo isso. Nós ficaremos juntos. E como é bom estar com Jesus Cristo. Portanto, se você tem ouvido, diz o texto da palavra, e se você pode ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz. Aquilo que o Espírito do Senhor quer te revelar. Aquilo que o Espírito do Senhor quer te mostrar. Aquilo que o Espírito do Senhor quer te indicar. Não se trata de intuição, não se trata de sexto sentido, não se trata de pressentimento ou de qualquer outro nome que você queira dar, mas se trata exclusivamente de ouvir a voz de Deus. Pastor Vitor Hugo, então como é que Deus fala? Se isso não tem nada a ver com intuição, se isso não tem nada a ver com sexto sentido, se isso não tem nada a ver com pressentimento, como é que Deus fala? E aí eu diria para você, e quero destacar hoje, quero destacar usando alguns textos da palavra de Deus, e aí eu diria para você que Deus fala de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma objetiva, e Deus fala de uma forma direta. Nós estamos nesse tempo, a humanidade toda, as pessoas todas, todos os habitantes da Terra estão vivendo um tempo muito estranho, não é isso? Um tempo muito diferente. Tempo que nós nunca pensávamos que iria acontecer. Nós estamos longe dos nossos queridos, longe da nossa família, estamos longe das pessoas que nós amamos, nós estamos longe daquilo que nós sempre realizamos, desenvolvemos e até investimos, mas graças a Deus nós vamos resolvendo e vamos tendo flexibilidade e temos que avançar porque a vida continua e a gente tem que progredir e tem que avançar. Não podemos continuar com medo, com terror. Não, vamos continuar confiados no Senhor, tomando as providências que precisamos tomar, e nós já sabemos quais são, né? Para que a gente possa passar por esta crise que nós estamos passando. Mas nesse tempo, e por que eu estou falando isso?
Porque nesse tempo, nós estamos vendo, estamos observando tantas situações diferentes que a gente percebe que a gente precisa estar sintonizado com Deus e ouvindo a voz de Deus, a voz do Senhor. Precisamos fazer isto, para que a gente possa saber exatamente como proceder, aquilo que devemos fazer, como devemos estar trabalhando, realizando, desenvolvendo o propósito de Deus na nossa vida. E aí eu quero destacar algumas lições. Deus fala, como eu disse, de várias maneiras. Ele fala de uma forma simples. E isto acontece quando apresentamos a Ele um coração submisso. Quando eu e você temos um coração submisso à sua vontade. Há um texto que eu destaquei, que é Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15, o escritor aos Hebreus, ele usa uma linguagem muito interessante. Ele diz assim: é isso que as escrituras sagradas dizem. Pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente, mas o sentido é esse. É isto que as escrituras sagradas dizem. Hebreus 3,15. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esta expressão que eu quero destacar. Não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, Deus está nos falando, Deus está nos revelando algo, mas nós estamos com o nosso coração endurecido. Nós estamos com o nosso coração como um coração de pedra. E aí, por mais que Deus esteja falando, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele fala de uma forma muito simples. Mas ele fala desta forma quando nós estamos com o coração submisso à vontade dele. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Eu quero trabalhar como o Senhor deseja. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero cuidar dos meus queridos. Eu quero investir, mas orientado pelo Senhor. Então, quando isto acontece, eu estou dizendo para Deus: Senhor, o meu coração é um coração submisso à tua vontade. E por que isto? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, como nos diz a própria palavra do Senhor. Então, se você, nesse tempo, você quer ouvir a voz de Deus, saiba o seguinte: em primeiro lugar, Deus fala de maneira simples, mas quando você está com o coração submisso a Ele. Segunda coisa que é importante destacar é que Deus, ele também fala de forma clara. E fala de forma clara quando nós consideramos a urgência do tempo que nós estamos vivendo. Aí eu destaquei um outro texto aqui, que é um texto muito interessante, de Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Esse texto é um texto que mostra exatamente como Deus fala e como Deus relaciona a sua voz, a sua ordem, a sua profecia ao tempo que nós estamos vivendo, as circunstâncias que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos experimentando, que eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você está reagindo a tudo isso que está acontecendo no mundo, eu não sei como está reagindo na sua casa, na sua família, não é? Mas esse texto é um texto maravilhoso. Atos 17, 30 e 31, a palavra do Senhor nos diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância, isso é, nós não tínhamos conhecimento.
Nós não tínhamos conhecimento da verdade. Mas agora, ele anuncia a todas as pessoas, e não a poucos privilegiados, ele anuncia a todas as pessoas, e não a poucos privilegiados, em todos os lugares, que se arrependem. E ainda mais, porque ele marcou o dia em que vai julgar este mundo com justiça por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é maravilhoso, porque relaciona aquilo que Deus quer que aconteça conosco e que estejamos ouvindo a sua voz e que estejamos vivenciando o seu projeto. E isto só é possível através de Cristo Jesus, que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E aí esse texto diz, mas agora ele anuncia a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. O segredo para que estejamos ouvindo a voz de Deus, para que estejamos experimentando a manifestação do poder de Deus em nós, diante de tudo isto que nós estamos vivenciando, experimentando, querido, é exatamente termos um coração submisso, mas também termos um coração arrependido. Arrependido significa que Deus vai olhar para o meu coração, Deus vai olhar para o seu coração, e Deus vai perceber que existe um coração quebrantado, existe um coração que está sem nenhum preconceito, é um coração que está aberto à voz de Deus, é um coração que vai estar submisso à voz do Senhor. E aí o Espírito Santo, se você é um crente, um servo de Deus, se você tem esse desejo, querido, aí Deus vai falar a você através do Espírito Santo. Meu coração é um coração submisso, e o meu coração é um coração arrependido, que está exatamente pronto para ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus? Então, eu já destaquei o fato de que Deus fala de forma simples quando nós nos apresentamos com um coração submisso. Deus fala de uma forma clara quando nós consideramos a urgência do tempo que nós estamos vivendo, do tempo que nós estamos hoje experimentando. Mas Deus também fala de uma forma objetiva. E Deus fala desta forma objetiva, sabe quando? Quando nós admitimos a nossa realidade. Quando nós admitimos que nem tudo aquilo que nós pensávamos a respeito de nós mesmos é o que de fato Deus está nos mostrando. Quando nós reconhecemos a nossa realidade, como servos do Senhor. Senhor, eu tenho tomado esta posição, eu tenho tomado este critério, eu tenho adotado esta postura, mas, Senhor, a minha realidade é outra. Eu percebo que isso não tem nada a ver com a tua realidade na minha vida, na minha casa, na minha família, com aqueles que me amam, com aqueles que eu amo, né? Então, eu estou admitindo que a minha realidade não é a realidade que o Senhor quer para mim. E quando isso acontece, eu estou pronto a ouvir a voz do Senhor. Eu estou me rendendo ao Senhor. Olha o que diz, e está registrado aqui em Mateus 11, 28 e 29, esse texto que é muito conhecido, muito citado. Quando Jesus Cristo, ele olha para a multidão
Ele disse assim, em Mateus 11, 28 e 29. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, somente comigo. Ele é o didásculo, o mestre por excelência. Aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, diz o Senhor. E vocês encontrarão descanso. Vocês vão encontrar aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão precisando, aquilo que vocês estão entendendo que deve ser o melhor. Mas vocês vão encontrar se vocês estiverem admitindo a realidade em que hoje se encontram. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer o seguinte: meu filho, minha filha, cai na real. Caia na real. Que realidade é essa que você está pensando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você mesmo? Pode ser que não tenha nada a ver com a realidade de Deus, querido. E aí, se não tem nada a ver com a realidade de Deus, você vai ficar frustrado, você vai ficar doente, você vai ficar em crise, você vai ficar deprimido, você vai se aborrecer, você vai ficar inquieto, porque não tem nada a ver. Mas quando você quer ouvir a voz de Deus, porque você teme ao Senhor, porque você está se submetendo ao Senhor, aí, querido, isso é maravilhoso, porque agora você está pronto a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: então venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, estressados, angustiados, aflitos, todos vocês venham a mim, venham a mim. Agora, nós só vamos aceitar esse convite se nós tivermos realmente um coração submisso, se nós tivermos um coração arrependido e se nós admitirmos a nossa realidade de vida. Olha, não é difícil de ninguém entender isso. Não há dificuldade de ninguém entender isso. É assim que acontece. Finalmente, eu diria para você que é tempo de ouvir a voz de Deus. E Deus fala de uma forma clara, de uma forma simples, quando apresentamos a Ele um coração submisso. Deus fala de uma forma clara quando nós estamos considerando o tempo, o contexto daquilo que nós estamos vivendo, a realidade desse tempo. Deus fala de uma forma objetiva quando nós admitimos a nossa própria realidade. Nós admitimos aquilo que está nos acontecendo, nós reconhecemos, porque quando nós admitimos, nós reconhecemos que as possibilidades do Senhor são outras, e as possibilidades de uma nova vida por meio da fé em Cristo Jesus, possibilidade de algo novo no meu viver, na minha casa, na minha família, com os meus queridos. Isso é maravilhoso. Mas nesse nosso bate-papo, eu queria trazer uma outra reflexão dentro desse sentido de é tempo de ouvir a voz de Deus. Sabemos que a vontade, que a voz de Deus é simples, que a voz de Deus é clara, que a voz de Deus é objetiva, mas nós também descobrimos que a voz de Deus é, preste atenção, direta. Direta. A voz de Deus é direta. Deus não fica cortando o caminho, dando volta, é direta. Você pode até não reconhecer isso, mas é direta. Eu tenho tomado conhecimento de pessoas que têm tido nesse tempo
a certeza de que Deus está de uma forma direta falando ao seu coração. Deus está de uma forma direta falando à sua família. Deus está de uma forma direta falando ao seu esposo, à sua esposa, seu filho, à sua filha. Deus está fazendo isso. A família. Deus está fazendo isso. Pessoas que antes não estavam entendendo, mas agora estão entendendo que Deus está falando de uma forma direta. E ele fala de uma forma direta, deixa eu falar para você, quando nós estamos dispostos a obedecer. Entendeu? Quando nós estamos dispostos a obedecer. O texto que eu escolhi é um texto que está lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 a 13. É uma experiência do grande profeta, homem de Deus, Elias. Porque a Bíblia nos diz, e Tiago nos diz, que Elias, um dos heróis da fé, ele era como nós somos. Ele passava também por problemas, como nós passamos. Ele tinha dificuldades, como nós temos. E Elias teve um tempo na sua vida, e ele não é o único na que a Bíblia fala sobre isso, ele ficou assim meio deprimido, angustiado, ele ficou com medo. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, tem muita gente nesse tempo que está vivendo esta realidade, deprimido, aflito, confuso, né? Com medo, nervoso. Tem muita gente assim. Então, Elias viveu esse tempo. E aí sabe o que ele fez? Ele foi para o deserto, ele entrou dentro de uma caverna e ele se escondeu. Ele não queria falar com ninguém. Ele não queria ouvir a voz de ninguém. Ele não queria ver ninguém. Mas esse Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso. E aí, a partir no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13, a palavra de Deus nos diz: o Senhor Deus disse a Elias: sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que quebrou as pedras em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz, calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, ele cobriu o seu rosto com a capa e ficou na entrada da caverna. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos é ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que nós precisamos é entender que Deus fala de uma forma simples, de uma forma objetiva, clara. Ele fala de uma forma direta. E quando nós ouvimos a voz de Deus, aí tudo se acalma no nosso coração. Às vezes estamos buscando
a voz de Deus, e querendo ouvir a voz de Deus diante do vento, do vendaval, e aí nós não conseguimos ouvir. Às vezes, diante de um terremoto, de uma situação difícil, e às vezes nós não conseguimos fazer e permitir que isto nos alcance. Às vezes, no fogo. E eu vou dizer uma coisa, em muitas ocasiões, Deus, ele permite que o vento, o terremoto, o fogo e tantas outras circunstâncias aconteçam. Sabe para quê? Preste atenção agora. Para que eu e você tenhamos a sensibilidade espiritual de ouvirmos a sua voz. Eu diria para você que chegou a hora, querido, querida, chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 22, esta é a última referência que eu quero destacar, entre tantas outras que eu ainda tenho aqui, mas Apocalipse 3, 22, Jesus está dizendo assim: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O que o Espírito de Deus diz. Quando você e eu ouvimos a voz de Deus, queridos, algo maravilhoso acontece. Algo extraordinário acontece